Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Eu estava lendo o livro de Juízes e eu gosto muito da história da Bíblia. Eu gosto de falar da história da Bíblia. Gosto de falar dos personagens da Bíblia. A importância que tem da história da Bíblia. Nós, crentes, devemos conhecer a história da Bíblia. Os personagens bíblicos. O que eles representaram, o que pode representar por dia de hoje para a gente. O que nós somos no nome de Deus. Da mesma forma, será que é da mesma forma que Deus usava aqueles homens lá atrás? É a mesma coisa, irmão. São pessoas que nem a nós, pessoas que servem a Deus, pessoas que estão na presença de Deus, pessoas normal igual a gente. Mas Deus usava para sempre um personagem bíblico para contar uma história. E eu estava lendo em Juízes, já tem um mês atrás, quando eu voltei a ler, de novo, eu estava lendo, eu fui parar na história de Gideão. Todos aqui conhecem essa história, não conhecem, irmão? Gideão. Quem conhece, levanta a mão aí. Pô, não acredito que muitos aqui não conhecem essa história. Aleluia. Gideão, irmão, naquela época, quando Deus chamou Gideão para tirar o povo das mãos do povo que estava sendo escravo, eles estavam 7 anos sendo escravos e Deus ouviu a voz daqueles que serviam a ele. Aquele que começou a pedir a Deus para Deus mudar a situação. Toda a história é sempre assim, Deus ouve. Vez eu estou com uma situação difícil, ou vez uma irmã está com uma situação difícil e chega, pastor Elias, pô, dá para orar por mim? Eu estou vivendo isso. Aí o pastor Elias vai dobrar o joelho e vai orar, ou o pastor Marcelo ou a pastora Márcia, e Deus vai ouvir o clamor e vai lá, vai ajudar ela, vai usar outra pessoa para ajudar ela, auxiliar ela, para tirar. Aqui a história fala que alguém orou a Deus, Deus ouviu, Deus falou com Gideão e falou para Gideão, tirar o povo daqueles 7 anos. Só que aquele povo, irmão, Deus permitiu que eles passassem aqui. Por quê? Porque eles esqueceram do Deus. Esqueceram da vitória. Mas assim mesmo, Deus é maravilhoso, irmão. Deus levantou Gideão. E Gideão, a Bíblia quase não comenta dele, só aqui no Juízes que fala sobre ele. E o que mais me chamou a atenção foi o modo que Deus fez para que o povo de Israel ganhasse a vitória ali. As armas que Deus fez para eles ganhar a vitória. Aí que eu vejo o tamanho do nosso Deus. Ele é grande demais, irmão. Maravilhoso. Lá em Juízes capítulo 7, do versículo 2 ao 7. Aqui, irmão, a gente fala, Os midianitas, juntamente com os outros povos do Oriente, oprimiam o povo de Israel por 7 anos. Ele oprimia o povo de Israel por 7 anos. Eram 7 anos que aquele povo, a plantação, eles iam lá, destruíam tudo. Se você for ler ali, ler esse livro aqui, você vai ver o que eles passaram nesses 7 anos. O que Deus faz, irmão, na nossa vida, quando Ele quer que você faça uma obra na casa dele? Irmão, sabe que eu me encanto com a palavra de Deus? Que Deus não olha a gente da forma que o homem olha para a gente, não. Deus olha para esse irmão aqui, aí muita gente não pode dar nada para esse irmão. Eu nem conheço ele, mas muita gente não pode dar nada para ele. Mas Deus chama ele, vem cá, meu filho. Você vai fazer essa obra para mim, Eu quero que você faça isso. Ele vai e fala assim, Senhor, tem certeza?
O Senhor vai lá de novo para ele e fala, é você, meu filho, é você que eu quero. Aí ele vai lá e faz aquela grande obra para Deus. É assim que Deus fez com Gideão. Aleluia. E disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou, apregoar, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se das regiões montanhosas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, fazei-os descer as águas, e ali dos provarei, aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo aquele que lamber a água com língua, como faz o cão, esse, porém, aparta, como também a todo aquele que se baixar de joelho e beber. Foi o número dos que lamberam e levando a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho e bebeu água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Amém? Os irmãos veem aqui que Deus chamou Gideão para fazer uma obra, para tirar o povo da escravidão que estavam ali vivendo aquele período de 7 anos. Chamou Gideão. Gideão foi. Deus, tu vai ver antes, lá no capítulo 6, Deus se manifesta para Gideão, fala com ele, fala que ele é contigo, assim como foi com nós, irmão. Ele escolhe. Lá em Juízes 6:10, então os medianitas, irmão, juntamente com os outros povos do Oriente, oprimiu o povo de Israel por 7 anos. Foram 7 anos de opressão. E tu vai ler aqui uma passagem bíblica, tu vai ver o que eles faziam com o povo de Israel. Lá no Juízes 6, de 1 a 10, vocês podem abrir de um capítulo 6, de 1 a 10. Hoje, porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Eu estou voltando a leitura para vocês entenderem o que Deus queria aqui na frente. No capítulo 6, do versículo 1 a 10. Porém, os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Aleluia. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas. As covas que estavam nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegar a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, e nem jumentos, porque subiam com os seus gados, e tendas,
vinha como um gafanhoto em grande multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí que Deus ouviu o clamor, lá no capítulo 7, Deus manda o Gideão se preparar para ganhar essa batalha. Eu acabei de ler. Deus ouviu, como fala aqui. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor pelo que estavam vivendo. E muitas vezes, irmão, nós estamos vivendo uma situação difícil. Uma situação que a gente não tem mais solução, irmão, na nossa vida. Mas Deus quer que nós clamamos a Ele. Deus quer que nós buscamos a Ele. Deus quer que nós, irmão, chegamos até Ele. Para que nós venhamos ter a nossa vitória. A gente, para ter vitória, só pode ter vitória quem vai até a Deus. Clama a Deus. Ali no versículo a Bíblia fala que Deus ouviu o que, irmão? O clamor de quem? Aleluia. Do povo de Israel. Mas até então, Deus não tinha ouvido o clamor. O povo não tinha clamado a Deus. Deus ouviu o clamor, levantou um homem para ficar de frente da batalha, para vencer os medianitas, para derrubar os medianitas que oprimiam o povo naquela época. Irmão, Deus quer que nós buscamos a Ele quando nós estamos com momentos difíceis. Nós estamos em situações difíceis. Nós estamos com situações difíceis. É a hora de nós buscar mais a Deus. É a hora da gente falar desse Deus. Sabe, irmão, uma experiência que eu tive dentro do hospital foi grande. Na hora que eu me encontrava com mais dificuldade, eu não podia ler a Bíblia, mas eu podia falar. Quando eu fui para o leito, eu comecei a pregar para as pessoas que estavam lá. E comecei a pregar para as pessoas. Comecei a pregar. Eu não podia ler, mas podia falar. Eu conheço a Bíblia, as histórias da Bíblia. Eu comecei a falar das histórias da Bíblia. E um mês atrás, um dos que estava lá, que foi operado, ligou para mim e falou que ia se batizar. Então, irmão, não bota dificuldade em tua vida. Seja a situação que você estiver passando, vivendo, clama a Deus. E Ele vai te responder. Mas como assim, pastor? Clama a Deus, irmão. E não bota dificuldade nenhuma na tua vida. Porque Deus quer te usar nas dificuldades também. Deus quer te levantar na dificuldade também. Eu estava naquele hospital, fiquei 10 dias. E foi 10 dias pregando o evangelho ali. Eu não precisava eu não podia ler. Mas eu tinha boca, eu podia falar. E Deus começou a ouvir as minhas orações, irmão. E eu comecei a falar de Jesus. Eu vou te falar uma coisa para você, irmão. E quando Deus quer te usar, irmão, não importa onde que você está, o que você está vivendo. Você só tem que confiar nele. E abrir a tua boca. Foi o que eu fiz. Aleluia. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor teu Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios
e da mão de todos quanto vós oprimiam. Expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Irmão, você tem que dar ouvido à voz de Deus. Quando Deus fala contigo. Quando Deus fala conosco, irmão, a gente não dá ouvido, a gente paga um preço. E quer fazer da forma que a gente quer fazer, e esquece de fazer da forma que Deus está mandando fazer, aí você começa a inverter a situação. Deus fala conosco todos os dias, irmão. É só abrir a tua boca e orar a Deus. É só abrir a Bíblia e começar a ler a Bíblia, que Deus vai falar contigo. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei qual o projeto de vida na tua vida. Mas uma coisa eu sei. O Deus que nós servimos, Ele é o único que pode te ajudar a sair dessa escravidão, a se libertar, a mudar, a transformar a tua vida. Aleluia, Jesus. O Senhor veio a Gedeão e desafiou a liderar Israel como homem valente. Talvez, irmão, nessa noite Deus quer te levantar como homem valente para tu fazer uma obra, uma grande obra. Mas que homem valente é esse, irmão? Deus quer te levantar como um homem valente para que você faça uma grande obra. Mas que isso? Irmão. Tu acha que Gedeão ele era um grande homem? Não. Ele era de Israel, somente isso. E ele não tinha medo. O Senhor, quando mandou ele fazer a obra, ele foi lá e fez. E você vai ver por que Deus preparou esses 300 homens. O que ele fez para Deus dar esses 300 homens a ele? Deus deu uma ordem a Gedeão. Que ordem é essa, pastor? Ele mandou quebrar o altar do Baal. Destruir o altar do Baal. E aí, irmão? Qual altar que você tem feito para Deus? Aleluia. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 25 e 32, fala sobre isso. Irmão, eu passei para cá porque eu botei numa letra maior para eu poder ler, porque nessa aqui eu começo a ler, às vezes eu tenho que parar. Então eu botei para cá, aí eu botei uma letra meio gigante, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence ao teu pai, e sabe, segundo o boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é teu pai, que é de teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, forte num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares no bosque. Então Gedeão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe disse. Disseram: sucedeu o quê? Temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade, não fez dia, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, o homem daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava em pé dele, cortando. E o segundo boi oferecido no altar que foi edificado, e uns aos outros disseram: quem fez essas coisas?
esquadrilhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou os bosques que estavam ao pé dele. E Joás disse a todos que se puseram contra ele: Contenderei vós por Baal, levá-lo-ei vós. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derrubarão o seu altar. Por isso, naquele dia, eles chamaram de Jerubaal, dizendo Baal. Por isso, naquele dia, chamaram Zerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Aleluia. Aqui a gente viu, meu irmão, que Deus mandou Gedeão derrubar aquele altar, destruir aquele altar. Que o povo estava ali adorando já há 7 anos. Talvez Deus está querendo que você derruba o altar de Baal na tua vida. Algo que você levantou, mas não consegue se libertar. E nessa noite Deus quer que você faça um pacto com Ele. Faça um voto com Ele. Crie um novo altar na tua vida. Um altar puro com Deus. Limpo com Deus. Um altar que vem daqui, meu irmão. Um altar que você fala para Deus, quer destruir aquilo que tem atrapalhado a tua vida espiritual, que não tem deixado você crescer espiritualmente, que não tem deixado você caminhar normal para a casa de Deus, que não tem deixado de você receber a tua bênção, que não tem deixado de você, irmão, ganhar a tua casa, a tua família para o Senhor. Talvez Deus está mandando você criar um novo altar na tua vida. Derrubar esse altar que você está sendo escravo dele há 7 anos. Talvez mais de 7 anos. Talvez muito mais, irmão. E nessa noite, Deus está mandando você criar um novo altar. Fazer um novo altar na tua vida. Que altar é esse, pastor? Que altar é esse, irmão? Você sabe, irmão. Você sabe aquilo que tu tem colocado na mão de Deus, aquilo que tu tem pedido na mão de Deus, as tuas necessidades você sabe, mas talvez você não está abrindo o teu coração, talvez você não está botando no altar de Deus o que Deus tem te pedido. Da mesma forma, irmão, que Deus pediu a Gideão, vai lá e derruba o altar e faça um novo altar, purifica um novo altar. Deus está querendo fazer isso na tua vida, meu amado, meu irmão. Que você faça um pacto com Deus. Cria um novo altar. Ó, irmão, semana que eu estive lá em Teresópolis, eu fiquei muito triste, porque tem muita gente na igreja, muitos irmãos na igreja servindo a 2 deuses. Servindo a Baal e o Deus vivo. Mas que isso? Lá em Teresópolis, eu e minha esposa ficamos sabendo de uma coisa, que aquilo eu fiquei muito triste, que é uma irmã que já serve a Deus há muito tempo, e ela serve ao diabo e a Deus. Ela vai no centro de macumba, fazer um trabalho, e vai na igreja pedir oração. Aí um dia um irmão que é frequentador da igreja, e é frequentador do centro de macumba, que aquele irmão não tem compromisso com a igreja, aquela irmã tem, porque aquela irmã era batizada, ela desceu as águas, falava em língua, falava em tudo, e ela estava adorando 2 deuses. E aquele irmão, no dia na igreja, chamou o pastor, falou: pastor, essa irmã é da tua igreja? Ele falou assim: é, irmão. Pô, mas ela é dessa igreja, vai lá no meu centro de macumba que eu vou adorar a Deus, levar uma lista de nome lá por... Irmão, eu fiquei tão triste quando ouvi isso. Por quê, irmão? Isso está acontecendo dentro das igrejas nos dias de hoje. As pessoas estão adorando a Baal, não estão conseguindo se libertar do Baal,
não está conseguindo quebrar esse pacto com Baal, destruir esse altar e falar com Deus: a partir de hoje, Senhor, eu faço um pacto contigo. É contigo que eu vou servir, é contigo que eu vou caminhar, é contigo que eu vou acreditar, porque as minhas bênçãos estão sobre a tua vida, as minhas bênçãos estão sobre a tua mão, a minha bênção da minha casa e da meu filho, da minha mãe, dos meus irmãos, está sobre a tua vida. E a partir de hoje eu faço uma aliança contigo, faço um altar para ti, Senhor. Por quê, irmão? Aí você vai ver aqui como Deus deu vitória a Gedeão. Mas que isso, irmão Lírio? Gedeão juntou 28 mil homens para batalhar contra os medianitas. Mas Deus foi até Gedeão e falou o que para Gedeão? Os medrosos, né? Os medrosos, ó, separa aí. Entendeu? Aí o que Deus fala aqui no capítulo 7? Aí dos 32 só desceram 10. Desses 10, Deus falou para Gedeão: não dê muito. E Deus ainda foi mais longe ainda. Falou que ia dar vitória a ele, mas não queria que a glória fosse por aqueles homens. Então Deus foi diminuindo aquela multidão de homens. Aí falou para Gedeão: olha, manda isso, beber, que nem no capítulo 7 está. Quem beber, que nem cachorro, água, separa. Quem beber de joelho a água, separa. E só saíram 300. E Deus falou para Gedeão: é com esses 300. É com esses 300. Aleluia. Que tu vai ganhar a guerra. Vai tirar o povo lá. Meu irmão, que é isso? Foi com os 300. No começo aqui não falava que eles eram que não uma nuvem de gafanhoto? Pá. Como é que o exército de 300 ia conseguir derrubar aqueles medianitas? Irmão, para tu ver o amor de Deus, como é que é grande para conosco e para com o povo de Deus. Deus falou para Gedeão: Gedeão, vai até lá. Um medianita teve um sonho. O pastor vive falando isso aqui. Às vezes as pessoas não acreditam muito no que o pastor fala. Né? Deus usou o medianita para sonhar e estava contando o sonho, mandou Gedeão ir lá, ouviu o sonho do medianita, e o medianita falava que o Israel ia vencer, ia botar eles para correr dali. Aí Gedeão volta e faz tudo que Deus manda fazer. E vence a guerra. Mas, irmão, para isso, ele obedeceu a Deus. Aleluia. Em Juízes 7:2, e disse o Senhor a Gedeão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas à sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então Deus foi só eliminando o povo. Né? Foi só. Em Juízes 7:5, que Deus fala? Ele fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gedeão: qualquer que lamber a água com as suas línguas, como lambe um cão, esse porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho e beber. Só sobraram 300. Só 300. E esses 300 foram selecionados porque se mostraram mais atentos aos inimigos. Deus quer que você seja atento, irmãos, aos inimigos de nossa vida. Deus não quer que você seja um crente que vive só dormindo, só adormecido, não. Deus não quer que você seja um crente de medo também, não. Deus quer que você seja um crente valente. Deus quer, irmão. Eu escrevi uma coisa que eu ouvi no livro hoje, né? É a pessoa medrosa e covarde. Influencia todos o ambiente com seus medos, seu pessimismo e seu pavor. Por isso, diante da guerra, afaste dessas pessoas, irmão. Diante da tua guerra, afaste dessas pessoas.
Sabe por quê, irmão? Pois Deus é com você. Deus é com você. Jesus está com você. Quando você estiver assim, essas pessoas fracas, essas pessoas que têm medo, essas pessoas, você se afasta. Porque quando Deus mandou Jonas, lá, no livro de Jonas, capítulo 1, o que Deus fez com Jonas? Chamou Jonas, vamos lá ver, Jonas capítulo 1. Pode abrir para mim, Jonas capítulo 1. Jonas teve medo, irmão. Que isso, irmão? Deus tinha uma obra com Jonas. Deus chamou Jonas. Mas Jonas ficou com medo também. Jonas, ó, meteu o pé. Talvez Deus tenha te chamado para uma obra, né? Mas que obra, irmão? Deus está te chamando, irmão. Tu tem um compromisso com Deus. Deus quer que você faça algo na casa dele. Vida está morrendo lá fora. Deus está te chamando. E você está com medo de pregar esse Jesus para o teu colega, para o teu vizinho, até para o teu parente que você ama, teu irmão, tua família. Você está com medo. Jonas fugiu diante da presença de Deus. Da presença de Deus, fugiu, meteu o pé. Mas tu vê a história lá, o que aconteceu com Jonas, por causa do medo dele. O preço que ele pagou. Botou vidas em perigo naquele navio. Por causa do teu medo. Meu irmão, não tenha medo de fazer o que Deus tem colocado na tua mão para fazer. Gedeon era um homem simples. Deus escolheu ele. E Gedeon não teve medo. Gedeon, Deus falou com ele, ele obedeceu a Deus. Ele foi lá e fez a vontade de Deus. E quando Deus chama, irmão, Ele te capacita. Quando Deus te chama, Ele te dá condições. Quando Deus te chama, irmão, Ele bota autoridade sobre a tua vida para você ir fazer. A pastora tem falado aqui sobre o Espírito Santo de Deus, já tem mais de um mês, já tem um mês mais ou menos, né, pastora? Esse Espírito Santo de Deus é contigo, irmão. Quando Deus te chama, o Espírito de Deus está contigo. Ele fala no teu coração. Pode ir, minha filha, que eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. E Gedeão foi. Aleluia. É bom ter uma fé que não receia ainda melhor. É um espírito agressivo e urgente. É que Deus precisava naquela hora ali, pessoas que tivessem disposição, de pessoas que estivessem atentos. Já viu quando... Eu não sei vocês, eu tenho essa idade, mas quando eu estou na rua, eu estou atento pra caramba. Eu fico atento. Porque a gente não sabe de onde vem um ladrão. A gente não sabe de onde que vem um saqueador. A gente tem que estar ligado. E Deus quer que a gente seja ligado, irmão. Ligado na tua presença. Ligado na tua palavra. Ligado na tua oração. Ligado com Ele, irmão. O Espírito de Deus que a pastora tem ensinado aqui nas quarta-feira. Esse Espírito, irmão, é o elo que tem você e Deus. Sem Ele você não tem essa comunhão, não. Ele é que leva lá. É Ele que é o contato teu com Deus. Sem Ele você não tem. E você não pode fugir disso. Bom, tal era a fé do apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 3, 11, 14. Filipenses capítulo 3, 11 e 14. Vamos ler, irmão? Olha a fé de Paulo, irmão. Para ver se de alguma maneira posso chegar
a ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo-me para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é o que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para os que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. O que Paulo fala aqui para a gente. Esquece. Sabe, irmão, uma das coisas que mais eu tenho visto dentro da igreja, dar trabalho ao pastor da igreja, à pastora da igreja. O irmão chega aqui, não consegue esquecer do passado. Traz o passado dele para dentro da igreja. E a gente tem que esquecer o passado, irmão. Viver o que está daqui para frente. Quando a gente começa a viver um novo homem, uma nova criatura, você vai ver como Deus trabalha na nossa vida maravilhosamente, irmão. Sabe por causa de quê, irmão? Porque quando eu aceitei Jesus, quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu ia fazer 24 anos. Eu aceitei Jesus. E eu quero dizer para você, eu aceitei Jesus, de sandálias de havaiana, cabelo todo encarangolado. Eu fumava maconha. Eu deixei tudo para trás, irmão. Eu não gosto de falar isso não, mas larguei tudo para trás. Botei a linda para minha frente. Daqui para frente, eu vou ser um novo homem. Daqui para frente, eu vou ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu estava morto, mas Jesus me ressuscitou. Eu era um homem morto, que nem Paulo fala aqui, a ressurreição entrou em minha vida. E Ele também quer entrar na tua vida, meu irmão. Mas que é isso, pastor? Esquece as coisas do passado. E olha daqui para frente. Começa a caminhar daqui para frente. Começa a falar que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Oh, maravilha. Começa a falar que esse Deus te deu a tua vitória. Deus preparou para mim, quando eu aceitei a Ele, uma esposa. Preparou para mim uma família. Jesus preparou para mim tudo, irmão. Ele quer preparar para vocês também, jovem. Aleluia. Ele quer preparar para você também. Ele cuida da gente. Mas a gente tem que deixar lá para trás o passado. Que tu não conseguir deixar o passado, irmão, e você ficar preso no teu passado, você não consegue fazer a obra do Senhor. Por isso que Deus, Ele mandou Gedeão quebrar o altar de Baal, fazer um novo altar. É isso que Deus quer que a gente faça nessa noite. Aleluia. Lá em Deuteronômio, Josué 23:10. Para tu ver só, irmão. Josué capítulo 23:10. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vós tem falado. É Deus que peleja por você, irmão. Pode ter uma multidão contra você. Pode ter 1000 contra você. Pode ter 10.000 contra você. Mas quem peleja por você é Deus. É Deus que peleja por você. O Senhor voltou a garantir a Gedeão por meio de um sonho de um homem no acampamento medianita, que ele venceria a batalha. Aquilo que eu falei aqui está escrito na Bíblia. Lá, o homem teve um sonho, falava que os medianitas perdiam. Mas, irmão, Deus é maravilhoso.
Aleluia. Lá em Juízes 7, 9, 14, fala sobre isso. Aleluia. Juízes 7, 9, 14. Amém? E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce o arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes, desce tu teu moço porá ao arraial, e ouvirás que dizem: então fortalecido as tuas mãos, descerá ao arraial. Então desce ele com seu moço porá até o extremo das sentinelas que estava no arraial. E os medianitas, e os malaquitas, e todos os filhos do Oriente saziam no vale como gafanhoto, em multidão, e eram inumeráveis aos seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gedeão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial, dois medianitas, e chegava até a tenda, e feriu e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gedeão, filho de Joá, varão israelita? Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial. Deus tinha dado um sonho àquele homem. Ele estava contando ali e Deus mandou. Irmão, são partes separadas. Deus, quando falava com Gedeão, ele não tinha medo. Ele obedecia a voz de Deus. Ele foi até lá. O que Deus falava com ele, ele obedecia. É que muitas vezes, irmão, quando Deus fala conosco, a gente não obedece a Deus. A gente se dá mal por causa disso. E Deus quer que nós obedecemos a eles. Gedeão lançou um ataque de surpresa ao acampamento medianita. Entraram em pânico. Os medianitas entraram em pânico, meu irmão. E Deus era com Gedeão. Então, irmão, vamos ler mais a Bíblia. Lá em Juízes 7, 15 e 21. Aleluia. Vamos ler, irmão. Achou aí, amor? Minha vista já está 7, 15 e 21. Amém. Aleluia. Não, tá bom, amor. Foi até o 21, já até passou. Vocês viram, irmão, como Deus deu vitória ao povo de Israel? Esse é o Deus que tu serve. Mas vocês talvez esperam de Deus uma vitória com espada, né? Não, irmão. Foi com trombetas, com suada trombeta. O versículo 16 fala bem claro. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhe a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tocha neles acesa. Foi só com isso, irmão? Mas que isso? Como é que Deus vai dar vitória ao povo de Israel com essas armas? Talvez vocês ficam perguntando. Rapaz, irmão, o Deus que tu serve, ele é gigantesco, ele é grande. Ele dá a vitória do jeito que ele quer, ele escolhe quem ele quer.
Ele escolheu esse povo aqui, irmão, e quer dar a vitória para esse povo. Mas não importa a forma que ele vai dar, irmão. Vocês só têm que acreditar com a arma que ele der na tua mão para você lutar, para você vencer a tua guerra, vencer o teu desafio, vencer aquilo que tu está vivendo, que tu acha difícil para os teus olhos. Mas não é difícil não, irmão. É fácil. É só crer, irmão. E muitas vezes, irmão, é difícil a gente crer. O que falta no crente é crer no Deus que ele serve. É crer da mesma forma que Davi acreditou que ele ia lutar com aquele gigante. Mas que isso, irmão? Davi é um homem pequeno. Na armadura não dava nele, nada dava nele. E como é que ele ia vencer aquele gigante? Não tinha como. A história fala que não tem como. Não tem como. Mas ele acreditava no Deus que ele servia. Ele acreditava que aquele gigante era um derrotado. Ele acreditava que o Deus dele era maior do que aquele gigante não conseguia ver isso. O que Davi fez, irmão, foi lutar com as pedrinhas. E cortou a cabeça do gigante. Porque ele acreditou, irmão, naquilo que ele aprendeu. Você tem aprendido nessa igreja as armas que tu deve lutar contra o gigante da tua vida. A pastora tem ensinado aqui nessa igreja como lutar sobre aquilo que tem te derrotado. Aquilo que tem se levantado contra ti e você não tem tido força para brigar, para lutar. Ela tem ensinado. É com essas armas que você vai vencer o gigante. É com essas armas que você vai vencer o inimigo da tua vida. São com essas armas, irmão. Você vê que não tinha como. Não tinha como um exército daquele tamanho ser derrotado por 300 homens. Quando soaram o som da trombeta, eles começaram a ficar desesperados. A Bíblia fala que tu for ler, um matou um ao outro, destruíram um ao outro. Mas Deus estava com aqueles 300. Deus estava com Gedeão. Eles só acreditaram. Eles só fizeram aquilo que Deus mandou eles fazer. Talvez Deus está mandando tu fazer alguma coisa e você não está fazendo. Talvez Deus está falando contigo. Faz, é por esse caminho. Aí você quer sair por essa porta. É por esse caminho. Aí você quer vir por aqui. Deus talvez está falando, minha filha, segue em frente. Deixa na minha mão. Eu sou contigo. Eu vou te dar a vitória. A tua vitória está na minha mão. Você só é o meu instrumento. Não temas. Eu sou contigo. Não temas. Eu sou contigo. Não temas. Eu sou contigo. E tu está vivendo aquela situação. E tu está vivendo aquela situação. E Deus está falando contigo. Não temas. Eu sou contigo. Não temas. Eu sou contigo. É só marchar, irmão. Moisés, eu posso falar aqui, Moisés chegou de frente àquele rio lá, aquele marzão grandão. Vamos falar do mar primeiro. Do mar, o povo estava ali, não tinha para onde eles atravessar. Deus só toca com a vara. Foi lá e o mar se abriu. O povo passou. Irmão, Deus está mandando você marchar. Marcha, povo de Deus. Marcha, povo de Deus. Marcha, povo de Deus. Deixa que eu abra os caminhos. Deixa que eu faça os caminhos se abrir para você. Deixa que eu faça o caminho, as portas se abrir para você. Marcha, marcha. Mas que isso, irmão? Marcha. Ele só está mandando você marchar. A tua vitória está naquilo que você faz, nas tuas atitudes. E qual a atitude que você tem diante de Deus? Talvez Deus está falando contigo. Marcha. O mar vermelho quem abre sou eu. Você só tem que marchar. O Jordão sou eu. Você só tem que marchar.
Que isso? Não faça que nem Jonas, não. Corre, ó. Deus manda ele vir para cá, ele pega o navio para trás, para longe. Para trás, não, para o outro lado. Faça que nem Jonas, não, irmão. Não faça que nem Jonas. Que Deus está mandando você ir por aqui, vai por aqui. Ah, mas que isso, pastor? É espinhoso. É espinhoso, mas eu estou contigo. É espinhoso, mas eu estou contigo. É espinhoso, mas eu estou contigo. Ou tu acha que foi mole para Jesus? Foi fácil para Jesus? Jesus, quando veio como homem, ele sofreu, meu irmão. Ele viveu as mesmas dores que nós vivemos aqui. Ele sentiu as mesmas dores. Ou tu acha que foi fácil para ele? E ele morreu por nós, irmão. Ele morreu por nos dar essa salvação. Ele morreu pelos meus pecados. Pelos meus pecados. E muitas vezes, irmão, a gente não consegue fazer nada que Deus quer que a gente faça. Eu quero dizer para você, meu irmão, Gideão teve vitória completa sobre os medianitas e malaquitas e os povos do Oriente, porque ele confiou em Deus, porque ele aceitou aquilo que Deus mandou ele fazer. E muitas vezes nós não aceitamos o que Deus tem nos chamado a fazer. Que é para tu cuidar, tu cuida. Que é para tu orar, tu ora. Que é para tu orar para alguém ficar curado, tu vai lá e ora e vai ficar curado, porque Deus é contigo. Não é você que vai fazer a obra, mas é o Espírito Santo de Deus que está contigo. Quando você estiver orando, Deus vai fazer a obra. Ah, mas não importa, irmão. Ah, não tem. Tem sim, irmão. Tem sim, você tem. Você tem um Deus que tudo pode. Você tem um Deus forte, um Deus gigantesco, um Deus que ele é grande demais. Vocês não podem imaginar o tamanho do poder que nós temos na nossa mão quando nós falamos nesse Jesus. É no nome dele nós podemos qualquer coisa. É só crer, irmão. Que Deus está mandando tu soprar uma trombeta, tu vai lá e sopra, que tu vai ver a tua vitória. E muitas vezes nós temos medo de fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Não seja medroso. Seja um homem corajoso. Seja um crente corajoso. Essa igreja tem nos ensinado a ser corajoso, ser valente. Então seja tu valente como Gideão foi. Seja valente. Não seja medroso. E se afaste. Olha, eu peguei isso numa Bíblia lá, que eu li aqui. Há pessoas medrosas e covardes. Influencia todo o ambiente com seus medos. Todo o ambiente, irmão, com seu medo. Influencia até as pessoas. Com seu pessimismo, seu pavor. Por isso, diante da tua guerra, afaste dessa pessoa. Porque Deus é contigo. E não tenha medo. Porque ele vai te dar vitória. Sabe por que Deus deu vitória a Gideão, irmão? Porque ele acreditou. Mas como é que tu vai falar assim? Pô, com 300 homens. A Bíblia fala que eles eram que nem gafanhoto. Já viu gafanhoto, irmão? É que nem nuvem o gafanhoto. Mas Deus é contigo, irmão. Da mesma forma, irmão. Eu posso falar aqui como Deus foi com Josué, como Deus foi com José, como Deus foi com Davi, como Deus foi com Daniel, como Deus foi com Gedeão, como Deus foi comigo, como Deus é contigo. Ele é o mesmo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu vou chamar o pastor que quiser subir, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Eu gostaria de convidar você aqui, irmão. Você que quer fazer um pacto com Deus, quer quebrar o altar e tem te afastado de Deus, e quer renovar um novo altar na tua vida. Você vem até aqui. E a igreja vai estar orando por você. Aleluia. Senão nós vamos orar a Deus e pedir a Deus, irmão, que Deus fala mais no coração de cada um. Amém?
Amém, querido? Levante suas mãos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na tua casa mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pela tua palavra que foi trazida aos nossos corações nesta noite. Que tu possa nos levar em paz, que tu possa nos dar uma semana de vitórias em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém.